Questão número 2 da prova do Colégio Militar de Belo Horizonte de 2020 para 2021. Lembrando que nós temos uma plataforma de ensino de matemática preparatória para o Colégio Militar sexto ano, que você pode testar gratuitamente os 3 primeiros capítulos, fazer um test drive, né? Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para isso. Então vamos ver essa questão aqui. Fala sobre divisibilidade, um assunto bastante quente, né? Sempre cai nas provas do Colégio Militar. A divisibilidade de um número por outro é um importante tema de estudo na matemática. Sabe-se que um número é divisível por outro se ele é divisível por seus fatores. Por exemplo, 120 é divisível por 24, pois 120 é divisível por 6 e por 4. E 6 vezes 4 é 24. Olha só. Esse parágrafo aqui, na minha opinião, ele tá meio confuso e impreciso. Porque olha só, ele falou que 120 é divisível por 24, porque 120 é divisível por 6 e por 4, é? Então eu vou fazer o seguinte, 108, olha esse número aqui, 108 é divisível por 6 também. 108 por 6 dá 18. E 108 também é divisível por 4. Cento e oito por 4 dá 27. Tá, então isso quer dizer que 108 é divisível por 6 vezes 4? Não é. Se você for fazer essa divisão, você vai quebrar a cara. Olha aqui, 108 por 24, nem dá para fazer direto essa conta, né? Ó, 24, se você colocar 4 vezes 24, isso dá 96. Ó, 4 vezes 24 dá 96. Então, tirando aqui 96, isso aqui vai dar resto 12. Então, 108 dividido por 24 dá um quociente 4 e um resto 12. Quer dizer, 108 não é divisível por 4. Apesar de ser divisível por 6 e por 4. Mas não é por 24. Ou seja, não é pelo produto deles. Isso que ele falou aqui está impreciso. Esse critério aqui, para dar certo, você teria que adicionar algum detalhe aqui, que é o seguinte. Quando você divide pelo primeiro fator, você tem que deixar dividido. Assim, ó. Aqui, por exemplo, 120 é divisível por 6. Ó, 120 por 6 dá 20, resto 0. Aí você vai pegar agora esse 20. Você não pega mais o 120, pega esse aqui. Então, 20, aí você divide pelo outro fator. 20 dividido pelo outro fator vai dar 5, resto 0. Então, isso que ele explicou aqui não está muito preciso. Quer dizer, na verdade está errado, tá? Mas o que interessa é esse segundo parágrafo aqui, que vai ser aplicado para o 9 e para o 5. Ó, outros conhecimentos nos dizem que o número é divisível por 5 quando termina com o algarismo 0 ou 5. Também sabemos que o número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, 279 é divisível por 9, por quê? Porque a soma dos seus algarismos, 2 mais 7 mais 9, que dá 18, e 1 mais 8 dá 9. Então, 279 é divisível por 9. Tá, qual é o critério então para saber se o número é divisível por 45? Porque a gente vai precisar disso aqui. Para ser divisível por 45, o que você tem que saber é isso aqui. Ele tem que ser divisível por 5 e divisível por 9. Aí sim, você pode dizer que ele é divisível por 45, que é 5 vezes 9, se ele for divisível por 5 e divisível por 9. E por que que o 6 e o 4 não dá? É porque esse critério aqui,
só vale quando os números são primos entre si, não tem fatores comuns. Aqui ele teria que pegar fatores primos, fatores que não são comuns. O 6 e o 4 tem um fator comum embutido neles, que é o 2. Então, isso aqui, do jeito que tá, não dá certo. Mas o que a gente tem que saber é que para o 45 vai funcionar. Ou seja, o número, para ser divisível por 45, ele tem que ser divisível por 5 e por 9. Então é isso que nós vamos usar aqui na resolução do problema. E agora que vem o problema, isso aqui é só para recordar divisibilidade. Olha aqui. Agora considere todos os números formados apenas pelos algarismos 1 ou 5. Pode repetir, tá? Mas só pode usar 1 ou 5. Por exemplo, 511... 15.105, qualquer coisa com 1 ou 5, tá? Então considere todos os números formados apenas pelos algarismos 1 ou 5 e seja o número natural n o menor dentre esses números, o menorzinho de todos. Então, o n, esse número que eles chamam de n, é o menor número que só use os algarismos 1 ou 5. Ele quer o menor de todos. Por exemplo, esse aqui é menor do que esse. E ele quer mais uma coisa aqui, quer que seja divisível por 45. Então, o que a gente tem que formar? Um número que seja múltiplo de 5, múltiplo de 9, para que ser múltiplo de 5 e de 9? É para ser divisível por 45, tem que ser múltiplo de 5 e de 9. Tá, e só pode usar os algarismos 1 ou 5. E ele quer que esse n seja o menor dos números com essa propriedade. Como é que a gente forma esse número? Ó, primeira coisa, ele só pode ter os algarismos 1 ou 5, certo? Ele tem que ser múltiplo de 5, então ele não pode terminar com 1. Número terminado com 1 não é múltiplo de 5, só aqueles que são terminados com 0 ou com 5. Então esse número que você quer achar, ele obrigatoriamente tem que terminar com 5, assim. O último algarismo dele tem que ser 5. Pronto, só o fato de eu colocar esse 5 aqui como sendo o último algarismo, quer dizer, o algarismo das unidades dele, já garante que ele vai ser múltiplo de 5. E para ele ser múltiplo de 9? Ó, para ser múltiplo de 9, você tem que ter a soma dos algarismos valendo 9. 9 ou mais, mas como você quer que seja o menor, você vai usar o menor número que você conseguir. Qual é o menor número que você consegue aqui? Com soma dos algarismos valendo 9 e terminando com 5. Você só pode usar o algarismo 1. Se você quiser usar o 5, também pode, mas aí você vai ter que completar com uns para que a soma dos algarismos seja 9 ou um múltiplo, e aí você vai formar um número grande. Se você quiser formar um número pequeno, você tem que usar aqui o 1, que é um algarismo pequeno. Então, a menor forma, a forma mais simples, mais rápida de você conseguir formar aqui a soma 9 é essa aqui, ó. Coloca 4 algarismos 1 e um algarismo 5. Não tem como ser menor do que esse. A soma desses algarismos está dando 9. Então ele é um múltiplo de 9. É múltiplo de 5 também. Então ele é múltiplo de 45. O número que a gente estava procurando é esse aqui. 11.115. Pronto. Achamos esse número. E ele é realmente divisível por 45. Claro, é divisível por 5 e por 9. E ele quer saber o seguinte: então o número de divisores naturais que possui o quociente da divisão de n por 45, então a gente tem que dividir isso aqui por 45 para saber esse tal quociente quanto é que dá.
Então, vamos fazer 11.115, vamos dividir por 45. Conforme ele está pedindo aqui, a divisão de N por 45. Quanto é que vai dar essa divisão aqui? Ó, vou ter que abaixar o 111. 111 por 45 dá 2. 2 vezes 45, 90. Então, aqui vai sobrar quanto? 21. Agora, abaixo 1. 211 por 45. Ó, você tem aqui o 180, que é 45 vezes 4. Então, isso aqui vai ficar 4. 4 vezes 45 é 180. Isso aqui vai dar um resto. 3. Resto 31. Agora, abaixo 5. 315 dividido por 45. Quanto é que dá isso, hein? Isso vai dar 5, vai dar 225, não, 6. 6 vai dar 270, 7. 7 vai dar isso aqui, ó, 7 vezes 45 vai dar isso, 315, ó. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28, mais 3, 31. Então, realmente é 315. Aí 7 vezes 45 dá 315 e o resto é 0. Ó, esse aqui é o tal quociente que ele falou. O quociente da divisão de N por 45, esse tal quociente é isso aqui. Aqui eu escrevi errado, né? Esse quociente é 247, 315 é aqui um númerozinho lá do meio da divisão. Esse quociente é 247. O problema não acabou ainda, ele quer saber ainda isso, ó. O número de divisores naturais que possui esse tal quociente. Então a gente tem que encontrar o número de divisores de 247. Número de divisores de 247. E como que a gente acha o número de divisores? Fatora, pega os expoentes, soma 1 e multiplica. Lembra disso? Você pega o número 247 e fatora. Transforma isso aqui em fatores. Ó, 247 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7... Qual é o próximo primo? 11. Dá por 11? Não, isso aqui é 220 mais 27. Não dá por 11. Será que dá por 13? Ó, 247 dá por 13, hein? 247 dá por 13. Ó, 24 por 13 dá 1. Resto 11. Abaixo 7. 117 por 13 dá 9. Que 9 vezes 13 vai dar isso aqui, 117. É 90 mais 27. Então, 247 dividido por 13 dá 19. Continuando a fatoração, ó, 19 é primo, né? Então aqui vai dar por 19 e acabou, ficou 1. Então, esse número fatorado é isso aqui, 13 vezes 19. E agora, o que a gente faz para encontrar o número de divisores? Olha os expoentes. Os expoentes aqui dos fatores primos são 1 e 1. Você vai somar 1 a cada expoente desse e multiplicar. Então, 1 mais 1 para esse. E para esse aqui, 1 mais 1. Que vai dar 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, esse número aí, 247, ele tem 4 divisores. Então, o número de divisores naturais desse tal quociente, que é 247, é 4. Olha aqui, 4. Resposta correta, letra A de alfa.